Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, começando mais um vídeo de atualidades para você, sempre começando o vídeo pedindo para você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar nossos vídeos, participar das nossas redes sociais e principalmente clicar no sininho, que aí você fica sabendo toda semana quando a gente postar os vídeos sobre atualidades, ok? Vamos lá, âmbito nacional. Semana passada a discussão ainda continuando o processo eleitoral, que falou sobre o WhatsApp e principalmente o assunto da moda hoje, fake news. O que aconteceu com o WhatsApp? O WhatsApp na semana passada baniu algumas contas empresariais que teriam disparado durante a eleição e depois dela, teriam disparado de forma massiva informações contrárias a um dos lados da campanha eleitoral. O candidato Jair Bolsonaro está sendo acusado exatamente disso, de algumas empresas estarem fazendo esse disparo proposital de informações consideradas, inclusive, fake news, contra o candidato Fernando Haddad. Alguns empresários teriam destinado exatamente suas próprias equipes para disparar isso de forma massiva para vários usuários da rede. O WhatsApp não tem escritório no Brasil. Na verdade, o WhatsApp pertence ao Facebook, e mesmo que o Facebook consiga liberar isso aí, ele está afirmando categoricamente que não tem acesso a esse controle, porém, que conseguiu fazer uma identificação de onde estariam saindo essas informações de forma massiva e teria cancelado essas contas. Várias ações foram ingressadas na Justiça Eleitoral, pedindo inclusive a cassação do mandato, da candidatura, o registro de candidatura do Bolsonaro, etc. Mas o que é objeto realmente de concurso que pode cair para você sobre esse assunto, além da questão das redes sociais como um todo, como ferramenta principal de comunicação, é a história das fake news. E veja, fake news não é novidade nenhuma. A gente falou nos vídeos anteriores, que eu ia inclusive falar num desses vídeos mais recentes para vocês, sobre as fake news. Fake news, gente, não são uma história nova, não é uma novidade. O termo fake news começou a se divulgar um pouco mais, começou a se popularizar de 2016 para cá, por conta inclusive do presidente norte-americano Donald Trump. Para ele, há um posicionamento, uma movimentação em relação à imprensa norte-americana, criando notícias falsas, notícias não verdadeiras, para atingir a imagem pessoal do Trump. Só que o conceito de fake news ficou muito conhecido também aqui no Brasil. E não é uma história recente. Se a gente puder fazer uma análise rápida, um contexto, uma contextualização bem curta da história, o jornalismo, que inclusive é minha área de atuação, para falar a verdade, trabalha com essas informações e trabalhando os conceitos de fake news já faz um bom tempo. Existem duas situações clássicas que eu vou colocar rapidamente para vocês aqui para a gente contextualizar. 1938, Orson Welles, que depois se tornou diretor e ator de cinema norte-americano, faz ao vivo uma transmissão de uma leitura, uma releitura, na verdade, de um clássico da ficção científica, escrito no final do século XIX, o livro do H.G. Wells, chamado A Guerra dos Mundos. Ele faz uma transmissão ao vivo em uma rádio norte-americana, na cidade de Nova York, interpretando, na verdade, que uma invasão alienígena estava acontecendo na cidade de Nova York. Essa transmissão durou mais de 3 horas, e as pessoas que não tinham pegado exatamente o começo da transmissão começaram a acreditar realmente que a cidade estava sendo invadida. Veja, olha o caos que instaurou-se. Depois, no final da transmissão, ele faz uma explicação, dizendo que aquilo era só uma leitura, só uma interpretação, mas poderia ser verdade. Isso instaurou-se uma grande polêmica na comunicação, o poder da rádio naquela época de influenciar as pessoas, mesmo que fosse um ato de ficção. Ou seja, as notícias falsas estão na nossa vida já faz um bom tempo. Todos nós agora, mais recentemente, estamos recebendo isso o tempo todo por conta do nosso contato humano, pelo WhatsApp principalmente, mas pelas redes sociais, Facebook, Instagram, etc. No Brasil, a imprensa já criou situações parecidas com isso já há um bom tempo. Um caso clássico emblemático, que você quiser inclusive estudar, tem bastante material na internet falando sobre isso, foi a história do bebê diabo. Olha que coisa incrível. O jornal famosíssimo chamado Notícias Populares, que circulou no Brasil por muito tempo, é um jornal de princípio sensacionalista, divulga uma crônica num jornal de domingo, dizendo que uma criança de pele avermelhada, chifres e o rabo nas costas, que essa criança era o bebê, o filho do diabo, que tinha nascido na cidade de São Paulo.
Veja, naquela mesma época, estava passando no cinema um filme chamado O Bebê de Rosemary, que é uma história muito parecida com essa. Uma seita satanista teria lá feito o nascimento do anticristo. Bom, pegando o gancho disso, o Notícias Populares publica essa informação. Foi um caos na cidade de São Paulo. Por vários dias, exatamente por 27 capas, as pessoas acompanharam a história, uma história criada pelos jornais. Inclusive no jornal, no dia que o jornal faz a publicação, ele vende quase 200 mil exemplares num único dia. E a coisa mais incrível, quando a história tomou uma proporção gigante, os Notícias Populares publicam uma outra capa dizendo: foge o bebê diabo, o bebê diabo fugiu do hospital. Veja, o caos ainda maior e as pessoas acreditando que uma criatura demoníaca ia andar pela terra. Essa história é uma história clássica do jornalismo. A gente ensina isso nas faculdades. E isso, para vocês terem uma noção, numa época em que você só tinha jornal impresso. Você tinha a televisão muito presente, mas as pessoas acreditando no material impresso, porque o jornal tem uma impressão de veracidade. Você imagina quantas informações falsas de lá para cá a imprensa brasileira não publicou. As lendas urbanas, loira do banheiro, boneca da Xuxa assassina, várias histórias que acabam sendo criadas por meios de comunicação ou por boatos e acabam entrando no imaginário popular. Hoje, as fake news têm algum viés político. E no caso das eleições agora, desse período que nós estamos vivendo, ambos os lados, ou ativistas de ambos os lados, criando essas informações e divulgando essas informações, como sendo elas a verdade pura e absoluta dos seus lados. A gente tem que ficar bem antenado, porque as fake news realmente são uma estratégia agora eleitoral e publicitária, para denegrir as imagens, para atingir reputações, para, de uma certa forma, dificultar processos sociais. Isso provavelmente vai ser tema de alguma questão que vai vir para você aí no futuro, ou até mesmo agora, as provas mais recentes que vão acontecer vão englobar a questão das fake news. Vamos prestar bastante atenção, ok? Âmbito agora internacional. Como eu falei no vídeo da semana passada, infelizmente, agora, dessa vez por fontes oficiais, o governo árabe realmente confirmou a morte do jornalista Jamal Khashoggi, que foi morto dentro da embaixada árabe em Istambul, na Turquia. Aquela história horrível, inclusive. Ele é um jornalista de oposição ao governo, ao reino saudita. Ele estava já morando nos Estados Unidos, é correspondente do Washington Post, vai se casar com uma turca e vai até a embaixada turca pedir os documentos dele, exatamente para que ele consiga resolver a situação civil dele. Marca-se um outro dia para ele ir na embaixada, ele vai nesse outro dia e de lá não sai. O governo da Arábia Saudita confirmou e deu uma seguinte versão, que durante um interrogatório houve um excesso de violência e a coisa fugiu do controle e acabou sendo morto lá dentro. Muitas pessoas, já tem 18 pessoas presas, algumas entidades, algumas autoridades árabes já agora foram retiradas dos seus cargos e a situação agora se confirmou mesmo. E detalhes mórbidos, sombrios, inclusive, sobre a situação que aconteceu, que ele teria sido esquartejado vivo lá dentro da sede da Embaixada da Arábia Saudita. Uma situação muito preocupante. A reação internacional foi péssima, péssima. Várias manifestações de veículos de imprensa, de países, inclusive, que tinham negócios com países árabes, se negando a participar, inclusive, de eventos onde o governo árabe está presenciando. Já uma outra situação curiosa, uma mudança de posicionamento, de um discurso do governo norte-americano, especificamente do Donald Trump, que agora mandou o Mike Pompeo na semana passada para lá, que é exatamente o responsável por é o secretário-geral americano, para essas negociações com outros países, e que agora está mudando um pouco o conceito de assuntos, na verdade, está amenizando. Antes o Trump tinha dito que as punições iam ser severas à Arábia Saudita, e agora a conversa está diferente, que eles têm que resolver isso internamente, que é uma lástima, que infelizmente é uma situação que fugiu do controle, mas que as pessoas hoje, os americanos estão policiando, estão de uma certa forma tentando colaborar com as investigações, principalmente pelo lado da Turquia. Essa história ainda vai dar prosseguimento, mas é algo que provavelmente vai cair em concurso também, por conta da repercussão internacional que aconteceu. O assassinato de jornalista dentro de uma embaixada árabe na Turquia. A última informação mais interessante que caiu nessa semana foi o Canadá, o país, o Canadá, fez a legalização da maconha para fins recreativos. E justamente usando por base alguns argumentos. Primeiro, um combate ao mercado negro, ao tráfico de drogas. A venda ilegal
do entorpecente, da maconha. E também a geração de imposto, o aumento, inclusive, de arrecadação, que isso pode acabar acontecendo. Na semana passada, algumas cidades, inclusive, abriram lojas especializadas nisso. Algumas cidades não vão conseguir ter uma permissão direta de venda aberta ao público, só vão vender pela internet. Mas deu uma repercussão interessante porque um país grande, como é o Canadá, adotando uma política internacional, assim como na América aqui do Sul, nós tivemos o Uruguai. Alguns países da Europa também migrando para essa tendência de que a maconha para usos recreativos pode ser autorizada sob supervisão do governo, mesmo ainda não havendo uma espécie de controle no âmbito da saúde pública. O Canadá optou por tomar essa política internacional e adotar essa política nacional e com impacto, inclusive, na comunidade internacional, justamente para mostrar uma espécie de mudança no paradigma e no conceito internacional em relação à droga. É bem verdade que isso, fazendo um paralelo aqui no Brasil, ainda está um pouco distante disso acontecer. Há uma legislação brasileira que impede exatamente isso. Mas no caso do Canadá, por ser um país de grandes dimensões, uma ação dessa agora chama atenção, por conta exatamente disso. O combate do país em relação à venda ilegal e à venda de produtos que não tinham exatamente nenhum tipo de controle do governo e a arrecadação do governo para conseguir aumentar os seus lucros em cima da venda desse produto. Tá ok? Muito bem. Mais uma vez pedindo para você, então, curtir o nosso vídeo, participar das nossas redes sociais, de uma certa forma, assim, clicar no sininho para você ficar sabendo o que está acontecendo e sempre participar das redes sociais aqui do Doutor Concurso. É um prazer gravar esses vídeos para você toda semana, tá ok? Um grande abraço para vocês, até semana que vem, gente. Valeu!